Pastor Adejarlan Ramos, e nós queremos falar hoje sobre um tema relacionado à ética cristã, que é propaganda enganosa. Efésios capítulo 4 e o versículo 25 está escrito: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Bem, a questão da propaganda enganosa, principalmente dentro do contexto que nós estamos vivendo, ela é uma questão fundamental, importante, que toca algumas questões e tem implicações em ética cristã. Nós sabemos que a sociedade que nós estamos vivendo, ela tem passado por um avanço na tecnologia da mídia e também nas teorias da comunicação de uma forma extraordinária. Isso tem contribuído para que a propaganda tenha uma força cada vez mais poderosa, tanto na formação de homens como também de nações. Inicialmente, nós precisamos compreender que o termo propaganda originalmente estava relacionado à propagação de informação ou de doutrinas. Mas hoje o sentido se refere a métodos persuasivos que inibem os processos críticos e manipulam a mente das pessoas a fim de obter a resposta desejada. As pessoas hoje em nossa sociedade, elas são bombardeadas com informações, com propagandas para comprar produtos, para apoiar causas, para votar em candidatos políticos e também para abraçar dogmas religiosos. A propaganda, então, ela tem se tornado uma arma global de guerra. Inclusive, hoje, é um dos principais meios utilizados pelos homens para a obtenção e também a manutenção do poder. Ora, um indivíduo ele deve tomar uma decisão justa, ele tem o direito de tomar uma decisão justa. Mas para que uma pessoa, um indivíduo tome uma decisão justa, ele precisa ter as ferramentas, os elementos necessários para que ele possa fazer uma avaliação e assim tomar uma decisão que ele julga coerente e justa. A propaganda enganosa, ela impede isto. O que a propaganda enganosa faz? A propaganda enganosa, ela constitui um grande problema ético porque ela limita a liberdade da escolha do indivíduo por meio de uma apresentação projetada para evitar a apresentação imparcial de fatores necessários para uma tomada de decisão justa. Os propagandistas, muitas vezes, eles trabalham com conceitos claramente falsos, mas é mais comum a apresentação, a dispensação do que nós poderíamos chamar de meias-verdades. Inclusive, também se utiliza de subterfúgios de motivação que provocam respostas imediatas, irracionais. Métodos de propaganda utilizados comumente através de simplificação exagerada, esse é um método muito utilizado. Se utiliza também apelos para a participação de todos, que todos possam se envolver naquela causa. Se apresenta também generalidades brilhantes. A generalização ela é muito utilizada também pela a propaganda falsa, a propaganda enganosa. Também se vale de identificação com símbolos desejáveis, símbolos aceitáveis, como slogans, mascotes, acusação, testemunhos de gente comum e também questões em voga. E esses são alguns dos elementos que são utilizados, de ferramentas que são utilizados pela propaganda enganosa. Se vale também muito dos chamados apelos emocionais. Os apelos emocionais eles são maximizados e também apelos à lógica eles são minimizados. Então, minimiza o apelo à lógica e maximiza o apelo às emoções. A propaganda enganosa, ela faz isto. A propaganda, na realidade, nós devemos analisá-la. Como cristãos, nós temos o dever de avaliar a propaganda, observar as bases dos seus fins e também dos seus meios. Quais são os fins e os meios dessa propaganda? Quais são os objetivos desta propaganda?
E quais são os meios que ela utiliza? Os fins, eles são corretos, eles são nobres? Os meios para se chegar a esses fins também são corretos e nobres? O cristão tem o dever ético de avaliar estas questões. A propaganda que se presta a atingir a finalidade de persuadir, mas que é prejudicial para que os possíveis persuadidos, ela tem que ser condenada. Ou seja, ela vai atingir os objetivos do seu persuador, mas ela vai prejudicar aqueles que são persuadidos. Aquilo que repousa sobre uma distorção da verdade, ou que não oferece aos recipientes da mensagem uma base racional para se fazer um julgamento, por melhor que sejam os fins, também ela deve ser rejeitada. Nós observamos nas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo, ele se valeu da persuasão, ele se valeu da propagação. Nós temos nos evangelhos, nós temos no Atos dos Apóstolos, a propagação do evangelho de Cristo Jesus. Tanto Jesus quanto os apóstolos, eles propagaram o evangelho. E essa propagação fora feita conforme relatada no Novo Testamento. E essa propagação do evangelho, ela contrastou os sofismas dos propagandistas da época e também os propagandistas modernos. E também vemos a correta utilização da persuasão. Jesus é o grande modelo de que, para se alcançar um determinado objetivo ou persuadir as pessoas, não é necessário utilizar meios escusos para isto. Jesus e os seus seguidores, eles baseavam na verdade, na autoridade das Escrituras, eles citavam evidência dos seus atos salvadores, tanto de Deus na história salvífica do Antigo Testamento, como também dos atos milagrosos que o Senhor Jesus ele realizava. A persuasão de Jesus foi também baseada nas profecias messiânicas do Antigo Testamento, também na expressividade do seu caráter. O caráter de Jesus era justo e ele utilizava isto para convencer as pessoas. Também e acima de tudo, no poder do Espírito Santo. É isso que relata o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja ela convencia através da unção e do poder do Espírito Santo. E assim o evangelho se difundia, o evangelho expandia-se. Tanto Pedro quanto Paulo, os apóstolos, eles também, ao pregarem o evangelho, eles conclamavam as pessoas para uma ampla análise daquilo que se estava sendo pregado, ou seja, da verdade. Bem, nos dias que nós estamos vivendo, a propaganda enganosa ela está em toda parte. Ela está no meio político, ela está no meio social, ela está nos meios de comunicação de massa, nos meios televisivos, hoje inclusive através da internet, enfim, de uma forma geral. E pasmem que está inclusive no meio cristão, até mesmo entre pregadores que se dizem cristãos. Pregadores que se dizem cristãos têm se valido de métodos de propaganda que maximizam o apelo emocional e minimizam o apelo racional. Hoje nós observamos o uso de apelos a bênçãos terrenas e imediatas, tais como aquelas que estão centralizadas em curas, em prosperidade, em espiritualidade instantânea. Isso muitas vezes faz parte da propaganda enganosa. Tais práticas, no final, distraem a igreja da sua missão de viver e também de pregar a mensagem do Evangelho e a centralidade também dessa mensagem do Evangelho. A igreja, portanto, ela tem como uma comunidade ética a responsabilidade de se opor a qualquer propaganda enganosa. E ela também, como instituição ética por excelência, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem o dever de estimular os membros a praticar aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21. Examinai
todas as coisas, retende o que é bom. A Bíblia ela fala muito acerca da mentira. No texto que nós lemos, Paulo disse que se deve deixar a mentira e falar cada uma a verdade com seu companheiro. A mentira é a base da propaganda enganosa. Quais são os prejuízos que a mentira traz? A mentira traz prejuízo porque ela obstrui o relacionamento da pessoa com Deus, porque Deus é um Deus de verdade, João 17,3, e ele não pode mentir. E o Espírito Santo, em João 16,13, ele é também o Espírito da verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, as três pessoas da Trindade são a verdade. Quando se usa da mentira na propaganda enganosa, prejudica o relacionamento com Deus. A mentira também, ela dificulta o relacionamento com o próximo, porque a mentira contribui para colocar as pessoas em situação conflituosa. A mentira promove inimizades, contendas, separações, grande parte de relacionamentos interpessoais arranhados está relacionado à utilização da mentira. A mentira também destrói o próprio mentiroso. Uma causa, um prejuízo muito drástico da mentira é a morte. Nós vemos Ananias e Safira no Novo Testamento. Portanto, que nós possamos atentar para isto, que nós possamos atentar para os apelos da palavra de Deus quanto à verdade e que nós possamos também atentar para os apelos das Escrituras, para nós termos uma visão clara, nítida e correta para avaliarmos aquilo que é justo, correto e o que é propaganda enganosa. E como comunidade ética, que nós possamos, como igreja, condenar também tais práticas, seja no púlpito, seja no dia a dia, no relacionamento pessoal, familiar, profissional. O cristão deve rejeitar e condenar a propaganda enganosa. Que nós, como comunidade do Senhor Jesus Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos nos levantar como uma verdadeira comunidade ética. Que os pregadores cristãos não venham se valer desse subterfúgio para promover o seu nome e a sua causa e assim apequenar o reino de Deus. Que os pregadores, cantores, todos que estejam envolvidos na obra de Deus, quer também na área de administração, não venham se valer da propaganda enganosa. Eis um grande desafio à ética cristã nos dias atuais. Que Deus nos abençoe.